Quem? A culpa é do Cavani. A culpa é do Cavani. A culpa é do Cavani. A culpa dei Cavani. A culpa é do Cavani. A culpa é do Cavani. A culpa é do Cavani. Ora bem. Aí é como caralho. Boa noite. Isto não Boa vai noite. dar, a bateria não vai chegar. Só para ficar já dito. Impressionante. Uma pessoa convida a gente a ficar para casa e este gajo a primeira coisa que diz é: olha, não há feijão para ninguém. Foda-se. Não há comida. Oh, caralho. Está mal, compra-se uns frangos. Isso. Resto da parte. Bem, moço, tu sabes que há tipo repartidores, tipo, podes carregar e pôr os fones ao mesmo tempo. Mas eu agora eu invisto os meus dólares naquilo que eu quiser. Agora venho lá um gajo da aguçadora e dizer que eu tenho copo. Foda-se. Ainda me faltava. Toda a eletricidade estática do Selmar, dava para carregar essa merda para 3 ou 4 horas. Tranquilo. Eu já sei o que é que lhe vou dar nos anos, no aniversário do moço. Um foiro pouco acima. Era o que ele me disse. Olha, bora. Vamos lá, o homem tem pouca carga, começa ele a falar e depois... E tu ainda não te calaste, foda-se. Ora bem, temos gente cá em casa. Temos gente que nos arrombou as portas e que vai tentar arrombar-nos a porta também na quarta-feira e nós não vamos deixar. Temos o António e o Kevin, que são dois academistas, quer dizer academistas, não? É assim que se diz? Ou... Sim, academistas, exatamente. Académico ou visualista? Academistas que é a malta do Académico de Portugal, não é? Academistas é assim, nós temos há várias formas, mas o mais comum é academistas. Só que depois, lá está, aqui na nossa zona, quem diz academistas sabe-se imediatamente o que é. Em Portugal pode haver uma confusão de ser ou do Académico de Viseu ou da Académica de Coimbra. Portanto, normalmente nos meios de comunicação... Olha, cá outros académicos. Sim, mas eu digo aqueles que têm uma representação neste momento maior. Normalmente até costumam dizer vizienses, viriatos, mas estão os três corretos. Representação maior na segunda e na terceira divisões, eles lá estão. Eles lá estão na vida deles, eles lá estão, deixam para a quarta, mas pronto, mas é assim. Vocês pelo menos esta quarta-feira vão ter muitos adeptos e vão ter uma boa parte do país a torcer por vocês, de certeza absoluta. Acredito que sim. Eu não gosto muito disso, não acho muita graça a isso, mas é verdade. Acredito que sim. Remédio tens tu. Olha, pois, clube, não há nada a fazer. De clube. Não estudasses tanto para chegar à meia-final da Taça da Liga, como mereces. É verdade. Enquanto podes, que o Sr. Presidente da Liga já disse que acabou. Agora guarda isso, sim, já acabou. Isso. Mas falamos quando a gente estiver a falar disso. Sim, exatamente. Sim. De maneira que temos o António que ainda não falou, eu queria só ver se o mic dele está a funcionar. Está tranquilo, António? Está tudo. Sim. Pronto, o António está bem também. Portanto, temos bateria no telefone? Estou no computador, por isso tenho bateria. Estou com 100. Pronto. Vê se ele está com 45, 50. Tudo. Ai, com caralho. Portanto 4 vamos... Foda-se. Este gajo continua a ver o Fernando. Eu pedi aquela besta para ele desligar o outro jogo que está a ver. Isto não dá para desligar, caralho. Não consigo desligar. Mas sim, é sempre agradável. Bem, vamos só começar por falar um bocadinho do Guimarães Porto e do Benfica B Porto. O Benfica B Porto, só o Vassal é que pode falar, porque eu só vi o resumo. Eu só vi o gol do João Marcelo, mais nada. Pronto, então não viste o gol do Folha. O gol do Folha foi fixe. Foi música de Benny Hill e o gajo meio deitado e consegue... Mas deixa lá que o do João Marcelo tinha assim um bocado de evangelho. Porque aquilo dava tempo. Porque o homem cabeceou e teve tempo a bolinha de descrever todo um arco. Que aquela coisa dava para pôr o alfa. Pronto, mas tu não viste mais nada do jogo, tu viste o golo. Nada, zerinho. Ou seja, eu vi mais do jogo que tu, portanto, porque eu vi o resumo, foram para aí 2 minutos. Pronto, parecia um jogo de sub-19. Vi o Vitória Sport Clube, que eu não digo Guimarães, que não sou... Muito bem, então proponho que, em homenagem à falta de bateria do Silva e à evangelização do João Marcelo,
ou do profeta de Marcelo, que passemos à Começo- frente, já que ninguém viu o jogo Sim. em condições. Sim, passamos. Mas olha, só há uma coisa, por causa de tu teres dito que aquilo parecia um jogo de sub-19, mas também não há de ter sido pelo resumo que se pode tirar É isso. isso, eu só estou a dizer por causa do resumo. Não, mas independentemente disso, nós empatámos fora, né? Empatámos com uma equipa que está mais ou menos no nosso campeonato, à frente até, acho eu. Mas há uma coisa engraçada, pelo menos para quem olha para... que foi o que eu pude fazer. Fui acompanhando o jogo, né? Via 0-0. Shout out para a volta do 0-0. Que é... olhas para as equipas, para os 11 titulares, pá, e do outro lado eu acho que não há ninguém com a idade do Zé Pedro. Do João Mendes, provavelmente. Do João Mendes, provavelmente. Não jogou, tirando o Paulo Bernardo, que eu acho que a alguma altura estava na A. Não jogaram uma série de jogadores da A. Não. Muito menos com malta já com minutos e não sei o quê. E, portanto, nós tínhamos a obrigação de ser mais fortes, apesar de estar a jogar fora. E isso é um sinal em relação ao projeto. Eles encaram de maneira diferente, aparentemente, de nós. Dito isto, nada contra o Gonçalo ter minutos. Tu continuas a ver a B como... quando digo tu, o clube. Continuas a ver a B como uma rampa para 3 ou 4 jogadores, ao passo que o Benfica vê a transição completa da equipa que passa não sei se dos sub-23 ou logo direto dos sub-19. Não sei, da revelação. Mas tem muito mais gente, tudo mais gente que vai direto, pois, não sei. Sim. Não sei. Só rapidamente. E não me parece que eles façam tipo precisamos aqui de comprar um central, ou pelo menos não jogou o Humberto Coelho. O Humberto Coelho não entrou aos 80 minutos. O Varela entrou. Não. Certo. Pronto. O Bastos Lopes também não. Curiosamente. Também não entrou o Bastos Lopes. Também não entrou. Mas por acaso é uma coisa que a seguir podíamos falar com o António e com o Kevin também um bocadinho sobre isso. Como é que encaram esta caralhada toda. Não vão conseguir falar porque a minha bateria está para caralho. Não, falam. Não falas é tu. Tu é que não falas. Bem, mas rapidamente, o Porto B está em 7º, empatado com o Feirense daqui do nosso amigo, que ele comendo o esforço. Empatado, que ele comendo o esforço que acabou de marcar e enquanto ele estava a falar e ele não soltou gritaria. Mas também, caralho, agora. 4 pontos atrás da equipa dos nossos excelsos convidados, o Académico, que tem 28. O Benfica B está em 9º. Sim, mas nós não podemos subir, não entramos nas contas destes senhores. Mas já agora, pessoal, o que é que vocês acham então das participações dos Bs na segunda liga para ocupar espaço? Fala, é verdade, é assim, eu tenho duas formas de ver a participações dos Bs na segunda liga. Há uma parte de mim, enquanto adepto de futebol, que é contra, porque acho que nas duas principais divisões nacionais devia ser só para clubes, efetivamente, não é A, digamos assim, e devíamos fazer, por exemplo, como se faz na Alemanha, até à terceira divisão pode haver equipas B, e a partir daí tem que ser única e exclusivamente clubes A. Só que outra parte acha uma boa ideia. Porquê? Porque, verdade seja dita, pelo menos eu considero assim, desde que as equipas B foram entrando na segunda liga, a verdade é que a formação em Portugal melhorou muito, a nossa seleção melhorou muito e os jovens que nós temos lançado ultimamente aqui em Portugal têm sido de muito mais alto nível, e eu acho que isso também tem a sua cota à parte, porque eles são lançados em contextos competitivos já elevados, não é? Porque a segunda liga é muito competitiva, no entanto ainda não com a pressão de estarem a jogar na equipa A. E acho que isso permite que eles tenham uma evolução seja uma evolução superior e que seja mais faseada. E acho que nesse aspecto é bom. No aspecto de adepto de clube de segunda liga, claro que é sempre pronto, complicado para nós. António? Eu falando muito do que tenho visto tanto do Benfica B como do Porto B esta época, acho que são equipas muito formatadas muito, já para esta transição de júniores para o alto rendimento. Eu gostei muito do Porto B com o Tondela na última jornada.
Acho que criou muitas oportunidades de gol. Em Viseu, e depois, não sei qual foi o jogo que veio antes de vir a Viseu, em dezembro. Mas gostei muito do Porto aqui, só que ainda havia falta de controle emocional em alguns jogadores. Sim. Que levou a expulsões. Esse jogo foi duro também. E acho que estes jogos dão mais maturidade e margem para eles aprenderem depois quando forem para a Primeira Liga e para alto rendimento. Agora, gostei muito de ver, por exemplo, a entrada aqui em Viseu do Jorge Meireles. Acho que é um jogador a ter em conta no Porto. Ele entrou a meio da segunda parte e revolucionou completamente o jogo, e estava a ver que o Porto podia empatar aqui em Viseu. Foi quando ele entrou. Acho que foi um jogador muito interessante. E merecia. Para além disso, há uma questão que vos devia ser cara, que é, tendo em conta que das equipas B, e eu já nem vou falar do Porto, enfim, mas tendo em conta que das equipas B só uma percentagem muito curta é que atingirá o nível de um Porto ou um Benfica A, o campo de recrutamento das equipas médias do nosso futebol, ok? Da Primeira Liga, mas também das principais candidatas à subida da Segunda Liga, o campo de recrutamento alarga-se. Há jogadores muito mais prontos do que quando o Viseu, por exemplo, tinha que ir buscar a malta que o Porto, depois do Júnior, já não queria, não é? Pois. Agora já não são esses. Eles já têm um patamar acima, e isso acaba por fortalecer as outras equipas também. O trickle-down aqui até é capaz de funcionar qualquer coisa, já que na economia não funciona. Pode ser que no futebol funcione qualquer coisa. Mas acima de tudo, eu concordo que acima de tudo é muito, muito proveitoso tu veres um Gonçalo, ou veres um Marcos, ou veres qualquer um deles a tentar jogar contra o Vítor Bruno. E contra outros Vítor Brunos que andam por aí, que são os gajos que têm aquele calo de segunda liga, e podiam perfeitamente jogar na primeira, mas são os gajos que lhes vão mostrar. Daí o Vítor Bruno podia jogar na primeira? Podia. Então podia. Não. Se calhar não era titular, mas podia jogar. Já lá jogou lá há alguns anos. Está bem. Quando subir, vai há 10 quilos atrás. Jogou lá há 10 quilos atrás. Sim, isso é verdade. Isso é verdade. Seja, mas tens jogadores do perfil dele, quer dizer, não, do perfil dele não tens. Tens Chaimites, como agora para a Ucrânia, eventualmente, mas ao nível do Vítor Bruno não tens ninguém. Mas esse tipo de confronto, em que tu tens canalhada que acaba de ser de sub-19 e vai apanhar um Vítor Bruno e outros. Mas apanhar um Talocha, não é? Apanhas um Talocha. Isso, por exemplo. Na segunda liga. Ou um central a defender o Nené, que já foi o melhor marcador. O Nené jogou, se não me engano, lá está, com o Bastos Lopes e com... Exatamente. Em 2008 foi o melhor marcador. O Berto estava a fazer uma piada com o outro Nené. O outro Nené, o do Vila Franquense. Peço desculpa. Sim, senhor. E pronto, e foi isto. Em Guimarães foi isto que se viu. Não, vamos só olhar para o Guimarães então um bocadinho. O Vassalo foi talvez o único dos três que não gostou do jogo. Ou pelo menos que achou que nós estávamos a ser demasiado benevolentes para com o total domínio, controlo das operações ao longo de hora e meia. Maniatou a equipa do Guimarães, tivemos não sei quantas oportunidades de golo, falhámos meia delas e o Vassalo disse: isto é merda, isto de vocês é tudo merda. Então, que é isto que vocês querem. 2 remates no jogo inteiro. 2 remates no jogo inteiro. Ao golo. Vassalo, eu não estou a ver. Essa estatística é de quê? É do senhor do Selmar. Eu vou-te mostrar. E então, enquadrados. Está bem, e tu tens uma equipa que quer ser campeã nacional e ele faz 2 remates. Mas isso é uma eficácia de 50%, é maravilhoso. Não, vamos lá ver uma coisa. Ok. Não pode ser por aí, então. O lance do PP. O lance do Taremi na cara do guarda. Mas é isso. Isso é o que eu não gostei. Mas vais-me dizer que ainda merda de jogo que fizeram. Dominaram completamente, passaram por cima dos gajos. Não, mas podiam ter marcado 2 ou 3 golos. Não se ganha jogos porque, tivemos mais... Olha, ganhamos, viste? Olha, não sei se reparaste, mas ganhamos. Contra o Estoril tiveste bastante mais remates.
E se calhar contra o Rio Ave também. Opa, se eu contra o Viseu tiver 2 remates à baliza, marcar um golo e passar à final da Taça da Liga, fico bastante contente. Já me dá. Bom, nem tanto. Mas eu fico, eu sou um cagarola. Mas agora, é verdade. está bem. Mas agora eu vou-te dizer, o que eu achei profundamente diferente deste jogo do Guimarães, incluindo Vizela, ok? Em que ganhámos sem saber ler nem escrever, nos descontos, com o gol do Marcano e não sei o quê. Mas em relação aos jogos em que perdemos pontos, estavam a falar e o Santa Clara, completamente diferente, porque nós, de facto, dominámos o jogo. A segunda parte não tem nada a ver. E na segunda parte continuamos a dominar o jogo, a partir de determinado momento, em posse, mas sem estar a dormir, sem permitir nada, zero. Tudo o que Guimarães conseguiu fazer foi bola parada e podia ter marcado na primeira parte. Há um lance do Mikel que podia ter dado gol, por acaso. Mas é uma bola parada. Se ele tivesse o pé virado para a direita, pode entrar. Graças a Deus. Mas é uma bola parada e mesmo naqueles últimos instantes, e estávamos, obviamente, pusemos-nos a jeito, porque não matámos o jogo, mais uma vez, mas são lances zero perigo. Era mais o frisson e o medo que nós tínhamos que nos acontecesse alguma coisa, porque de resto, bola. É que nem o Godinho que conseguiu arranjar uma falta sobre o Uribe, mais uma bola para dentro da área. Nem o Godinho, até o Godinho estava foda-se agora, o que é que eu faço? Vocês têm que atacar qualquer coisa. Não permitimos. E isso não é porque eu não acho que o Guimarães esteja a fazer uma grande época e tenha uma equipa fantástica. Não. Mas não é porque o Guimarães é uma má equipa que isto acontece. Não. Este Guimarães. Nada disso. Empatou com o Benfica, caramba. Este Guimarães empatou com o Benfica. Este Guimarães, há meia dúzia de dias, esteve até aos 80 minutos a ganhar 2-0 em Braga. Quem me dera a mim estar a ganhar 2-0 em Braga aos 80. Ainda não foste lá. Certeza que não vai acontecer aqui. Vai acontecer, vai. O que aconteceu ao Guimarães, não. Não, isso não. Seguramente. Pronto, portanto, vamos lá ver. É uma das boas equipas, era uma das saídas difíceis, e temos muitas a partir daqui. Era uma saída difícil e eu acho que fomos muito competentes. Acho mesmo que fomos muito competentes. Então vou atalhar que eu gostava que a eficácia fora fosse tão profícua como em casa. Deve ser uma coisa de ambiente. Jorge, não, eu também não acho. É que nós jogamos sozinhos. Não, mas eu não disse isso. Portanto, é difícil, não é? É difícil. Lá está, quanto melhores são as equipas, mais complicado é. E foi complicado também por aí, não é? Eu não estava à espera de chegar a Guimarães e criar 20 oportunidades. Eu não vou citar ipsis verbis que eu não tenho aqui à mão, mas o próprio Sérgio disse que não achou piada a falta de concretização e de finalização da equipe. Claro que não vai achar. E disse uma coisa que é clara e é verdade, que não estivemos particularmente inspirados. E não estivemos. O meu elogio... Taremi teve um dia bastante mau no fim e o PP quer marcar aquele golo, quer dizer... O meu elogio à equipa é quase todo para o Sérgio, porque de facto estivemos desinspirados. E só para rematar, não tenho mais nada a dizer sobre o jogo, era isto que eu gostava de ver sempre que nós estivermos desinspirados. E não o que vimos em Vila do Conde, não o que vimos em Vizela, não o que vimos no Estoril, em que também estivemos desinspirados individualmente. E mesmo no Jamor, técnicas mesmo no Jamor, o Casa Pia foi deprimente a maneira como tu não conseguias furar ali. E tu não criavas perigo. E aqui também não me parece que tínhamos furado por aí além. De todo modo, estavas a ganhar, mas estavas a ganhar. Podias ganhar no fim da primeira parte. Está bem, de todo modo, foi toda a segunda parte, mas foi toda a segunda parte em gestão boa, gestão equilibrada, gestão controlada. Também me pareceu, admitindo perfeitamente que não estávamos espetaculares. Para não me porem como Grinch desta emissão, é assim, eu tenho que falar do penalti que para mim existiu, tenho que falar desta arbitragem completamente manhosa de o amarelo não é para ti, é para ti. Tu que és o amarelado. Pá. A arbitragem portuguesa é muito, muito má. Muito, muito má. E são meia dúzia. E depois aquele livre transformado ao contrário que os gajos... Isso foi idiota. Isso foi completamente idiota. Sim, mas eu no caso do Godinho, acho que devemos dar um desconto. Na verdade, o homem foi às recuas contra o Danilo. Quer dizer, dar uma trancada ao Danilo de cu é coisa para deixar marcas para a vida. Eu percebo. Eu aí percebo. Bem, notas.
Eu até achava que ele se chamava Robinho. Deixa-me dar uma nota positiva ao João Mário, porque o rapaz está em boa. Está em boa onda, está a gostar do que está a fazer e inevitavelmente vai crashar fortíssimo num jogo próximo, como já o conhecemos e não parece que se vai durar para sempre. Porque eu sou um pessimista e já vi o João Mário jogar muitas vezes. Também já chamaste Hernani ao Luís Dias, portanto tá. Eu? Calúnias. Diga um. Não. O João Mário está bem. E se continuasse assim, se continuasse a evoluir assim, teríamos uma soluçãozinha para defesa de direito. Como eu não acredito que ele seja consistente a este nível até ao fim da época, vamos continuar a ter algum tipo de falha. Gostava de falar do... Diz. Se calhar teríamos uma solução para fazer um lugar de extremo direito quando fosse preciso, não é? Sim. Porque não? Defesa de direito, mas... Sim, continuo a dizer a mesma coisa. Calçava, não é? Porquê? Do Otávio, do PP, de tanta gente. Se o PP já está encostado, porque o Otávio faz aquelas mas repara, e por outro lado, não é como se tivesse uma melhor solução para ali, não é? O Manafá jogou contra... Pô, o Manafá jogou contra o Benfica. Não, foi o Rodrigo, não foi? Foi o Manafá. Foi o Manafá, foi. Não, foi o Rodrigo. Foi o Rodrigo. Pai, se renovam um contrato com o Manafá, eu acho que eu vou. Bem, vamos passar à frente que eu quero que estes jovens... Deixa-me só se o Lorde Manafá tivesse jogado rapidamente duas coisas que são semi-barónios, pronto, não chegam a vinos. Que é assim, um Bahia para o Otávio no meio, que acho que devia estar lá sempre. A segunda parte foi muito mais controlada e direitinha. Gostaram daquele 4-2-3-1, não gostaram? Aí sim, estou com o Silva, aí sim, aí o boarding e progresso, como diz no Olá Brasil. Mas um semi-baroni, eu não consigo entender porque é que o Sérgio não faz substituições a horas de jeito e porque é que o Namazo entra para jogar 2 minutos. Não consigo entender. Pá, não me entra na cabeça. Eu não consegui entender, mas vocês, num episódio que eu gostei particularmente, não havia um podcast há bastante tempo e ouvi agora recentemente, dos tipos, agora também não interessa, e como eles diziam, e bem, eu não consigo perceber substituições, porque, aliás, comentei isso no final do jogo com o Famalicão com o nosso amigo espanhol, não consigo perceber porque é que entra o Rodrigo. Aos 80, aquilo é que não fez sentido nenhum. Para quê? Agora, a entrada do Namazo, qualquer substituição feita no jogo com o Guimarães, no fim, faz-me sentido porque é mais tempo que passou, nada contra. Só por isso. Mas ainda assim essas substituições parecem muito... Às vezes fora de tempo, não sei a necessidade de fazer isso. O Grujic, por exemplo, quando entra, normalmente vindo do banco, vem sempre com vontade de fazer coisas a mais e normalmente faz asneira. Lá está o amarelo parvo. Lá está. Não, falta. Sim, mas desculpa, no jogo do Godinho, sim, mas com o Godinho, qualquer gajo que limpasse o nariz na relva para lá amarelo. Portanto, ele estava certo. Sim. Chato foi o Gonçalo, não é? Coitadinho. Sim. Deixa-me só, há só duas notas. Acho que o Galeno está a arrebentar. Fisicamente já não dá o que dava aqui há umas semanas. Acho eu que já. As saudades que eu já tinha deste moço. Estão todos rebentados, eles já não podem. Não é isso. Conseguem. O Galeno também é do Mundial, que ele veio. O Galeno, eu acho que tivemos a puxar muito pelo Galeno durante muito tempo. E ainda assim ele aguentou o jogo todo e foi até ao fim. Meu Deus, homem, eles têm uma semana parados, credo. Está bem, mas deixa-me dizer assim. Eu acho que a parte física pode começar a pesar a partir de agora quando precisas que ele decida. Especialmente quando precisas que ele decida. Que ele ainda arranca, ainda passa e depois tem de ter a clarividência e conseguir decidir. E às vezes já não é tão fácil. Eu acho que ele teve menos espaço. Também não ajuda. O Maga foi mais rígido, se calhar, a apertar. Nós tivemos menos hipótese de fazermos aquilo, e por isso é que mudámos na segunda parte, e bem, mas nós tivemos muito poucas hipóteses de fazer aquilo em que somos fortíssimos. E vou-te dizer, e ok, vocês dão o meu desconto de Silva, porque eu sou muito otimista, ou não sei o que, não interessa, mas eu acho que somos das equipas mais fortes da Europa em determinado momento do jogo, que é o ataque rápido. Nós recuperando, e não é bem contra-ataque, é mesmo ataque rápido, nós recuperando a bola relativamente alto, apanhando o adversário em contrapé, ou começando de trás,
mas encontrando algum espaço somos muito fortes. Sim, E não o Guimarães, tivemos. O Guimarães desceu bastante as linhas e foi Exato. Mesmo assim houve um ataque rápido. Houve um ataque rápido que podia ter acabado em golo exatamente dessa forma. E o mais rápido de todos, que é uma assistência de Diogo Costa para o Taremi, quer dizer. Que o Taremi falhou por pouquíssimo. Agora, por pouquíssimo não, falhou porque é treino, foda-se. Até o Vítor Bruno tinha feito melhor ali. Bem, o Vítor Bruno sabe porque a bola tinha parado ali, a orbitá-lo. Ficava ali paradinho. O Vítor Bruno levantava o pé e o guarda-redes saía. Não, mas o Galeno, sobretudo do lado dele, teve pouco espaço. Ou seja, quando ele passou o defesa, e passou algumas vezes, ele tinha que pensar. E quando o Galeno pensa, está tudo fodido. Aquilo tem que ser tudo por instinto. E por instinto precisa de 5 metros à frente dele. E eu acho que deviam trabalhar isso. Deviam trabalhar o Galeno, deviam arranjar-lhe um psicólogo para ensinar o gajo a não pensar. Tu não pensas. A gente ensina a arranjar psicólogos para tudo que é extremo, caralho. Era o Coro, não. Não, mas este nem é bem era o Mariano Gonzalez, foda-se, que andamos a arranjar os psicólogos para os extremos. Isto para dizer o quê? E o Galeno está a melhorar na decisão. Também. E já não faz sempre a mesma coisa. Já assiste, já não vai sempre para o meio. Mas eu continuo a achar que lhe saem melhor as coisas quando é por instinto. Mas não acho que tenha tido Baroni, né? Propriamente. Não. Agora, Bahia, João Mário e Otávio. Claramente. Sim. Só mais uma pequena nota, só para acabar, para dar a palavra aqui à malta. Eu cada vez gosto menos de ver o Uribe a jogar com bola. Especialmente quando passa ao meio campo. E quando passa ao meio campo em posse. E é uma liability. Quando ele pega na bola e quer passar. É muito chato, porque depois a gente fala contigo e depois já começa a ver o jogo a olhar para aquela... Mas repara na quantidade de vezes que ele falha, na quantidade de passos que aquele gajo faz. E fáceis, é extraordinário. Como assim para as costas do gajo? Caralho! Mas é muito importante. É muito importante. Pois é, até porque é o primeiro gajo, é o primeiro gajo a recuperar a bola quando a perdemos. É o primeiro gajo que está em cima, está na posição certa. Dá-lhes a bola para o pé. Esquece. O rapaz torce-se todo. Aqueles dois neuróniozinhos andam a bater e não conseguem fundir-se. Não dá. Não. Aquilo dá qualquer merda de mal. Enfim, espero que não venha muito mal ao mundo. António e Kevin, viram alguma coisa do jogo? Querem acrescentar alguma coisa antes de começarmos a falar de competições em condições? Honestamente, eu não vi só assim, o resumo do telejornal, mas não, pareceu-me só ver ali talvez um penalti de uma mão de um jogador que realmente, na minha opinião, é penalti, mas de resto não vi mais para poder opinar. Boa. É isto que nós queremos. Malta que concorda tacitamente com o que nós dizemos e acho muito bem. António. Eu sempre gosto de ver, vi só os highlights, mas gostei muito do ambiente em Guimarães. Acho que tem uma acústica fantástica. Pelo menos já vi alguns vídeos das claques e tudo. Acho que é um estádio ímpar em Portugal. Nunca viste um jogo em Guimarães? Já vi. O som o som é muito bom. O som concentra ali dentro das bancadas e é muito interessante. E Guimarães é uma cidade ímpar também. Dragões, tudo muito bom. E Guimarães é uma cidade ímpar. Não houve porrada, aparentemente não houve relatos de pancada que às vezes acontece em Guimarães Portos e pronto, já não é mal. O clube mais querido de Guimarães é o Vitória. E bem. E isso não é habitual. Não é. Eu diria que em Viseu o clube mais querido não é o Académico. É um segue, é um bom segue para isso. É um bom segue para a próxima fase. Sim. Taça da Liga, não é? Taça da Liga. Eu quando saiu o Viseu e quando começaram a alinhar as coisas para o Viseu, o Silva pensou: vamos chamar gente do Viseu. Quem é que é do Viseu? Quem é que é do Viseu mesmo? Que é tipo primeiro Viseu e depois a Portimonense, okay? Pode haver gente estranha assim. E então temos aqui estes dois jovens que são primeiro Viseu. Não é? Eu quero protestar desde já, não é? Que isto tem de ser. Porque a gente convida as pessoas, eles chegam aqui contentes e caralho, é? Bem recebidos, e já tiveram aqui a ouvir falar de bola como nunca na vida pensaram que eu ouvi.
nem um queijinho, nem uma lancheira, nem uma garrafa de nada. Mas fica o convite para dia 8, para a Taça de Portugal, virem cá a Viseu, fazerem bem recebidos. Nem uma mini rotunda, nada. Depois um café, uma batanada e uma lancheira. Não, queijo e deixa lá a lancheira. Nem uma mini rotunda, nada. Dia 8. Sim, para a segunda ronda. A segunda ronda, que é a vingança, espero eu que não se concretize. Bem, mas o Silva estava a dizer há bocado, e com alguma razão, encontrar pessoas em Viseu que sejam só do Viseu, ou que a maioria das pessoas em Viseu não são só do Viseu. Ou o Viseu não será o clube dominante na cidade, como é, por exemplo, em Guimarães, com o exemplo que ele tinha acabado de dar. Não é. Já foi. Mas já foi no tempo do Zé de Angola? Ou... Sim, exatamente. No tempo do Zé de Angola e tudo mais. O Académico, aquilo que é o Vitória hoje em dia, que toda a gente associa a ir jogar lá, que o estádio está sempre cheio, que é um ambiente extraordinário, era o Fontelo e era aquilo que era o Académico na altura em que esteve na Primeira Liga. Era exatamente a mesma coisa. O estádio estava sempre à pinha. Era pessoas empoleiradas nas árvores para ver o jogo, porque o estádio é no meio de uma floresta, para quem não conhece, e era pessoas a subir às árvores para ver o jogo, era loucura. O Académico movia multidões. Eu no sábado estava a comentar isso, quando o Académico estava na primeira e recebia os grandes, pessoas a subir para os cumes das árvores, dos pinheiros, e para ver o jogo, e muitas pessoas nem sabiam como é que conseguiam trepar aquilo. Acho que a Liga vai punir o Académico se vir alguém a fazer isso. Mas eram pessoas. Sim. A questão não é haver muita gente. Era muita gente a puxar pelo mesmo. Sim, era pelo Académico. Era muita gente que estavam lá os gajos do Porto todos, os do o Académico nasce... Ali o Kevin era chato, porque ele subia uma perna para uma árvore e outra para outra árvore. O Académico Sport não. Agora não, mas era pelo Académico, porque o estádio não enchia só contra os grandes. Contra os grandes, claro, era sempre uma enchente especial, não é? Normal. Mas isso acho que é em todo o lado. Tal como o próprio estádio dos grandes também normalmente tem tendência a encher mais, ou a esgotar, quando há derbys clássicos, o que seja. Aqui era igual. Mas o estádio estava sempre com muita gente. Estamos a falar de até há um ano, eu posso estar aqui a dizer uma asneira gigante, mas eu sei que há um ano em que o Académico tem uma média de público superior a um dos três grandes. Não sei qual foi. Sei que não foi o Benfica. Deve ser o Sport. Não sei precisar, mas... Há pequeninos que fazem uma cena, melhor do que um é. É normal. Mas... Normalmente, depende, tem anos, mas é verdade, isto aconteceu e, portanto, o Académico juntava muita gente e hoje em dia ainda junta. Mas, lá está, é aquilo, o Académico depois entra em falência técnica, não é? O Académico acaba mesmo e depois volta a ser refundado e aí perdeu-se muita gente, o Académico desceu à última distrital, não é? E mesmo com a ascensão meteórica que teve, porque foi o Académico que passou da segunda distrital para a segunda liga em menos de 8 anos, se não estou em erro, 8, 9 anos no máximo. Mesmo com essa ascensão meteórica, perdeu-se ali muita ligação do clube com a cidade, que está a ser recuperada ao longo do tempo. Mas o Académico não é, claro, de todo o clube dominante aqui, não. São todos do Académico, mas tem o seu clube grande e há algumas pessoas que são só do Académico, claro, existem, mas eu conheço bastantes, mas nem de perto nem de longe o clube dominante. Mas como, por exemplo, ali o António. Pois. É assim, eu gosto muito do Académico. Tenho sempre boas memórias e do que o Kevin também estava a falar das subidas de divisão, da distrital, da segunda divisão centro. O primeiro jogo que vi no Académico foi um Académico Sporting da Covilhã, 3-2, segunda divisão centro, talvez em 2005, 2006. Isso foi o primeiro jogo que tu viste? Foi. Foi o Académico de Covilhã. Aí, não me faças sentir velho, homem. Também não era preciso também ser essa agressividade logo. Tu és novo, tens muito cabelo. Da semana que eu vou à visão no dia 8, cara. E o Académico é um clube centenário, 114 anos. Acho que é 114, tem mais que o Braga.
Mas é daqueles que é fundado e depois é refundado outra vez a seguir para a data ser diferente ou nem por isso? Não, é assim, nos estatutos vem a data e ainda há uns tempos foi a comemoração do centenário. Sim, em 2014. Em 2014. Por isso é um clube que representa, tem muita história, tem neste momento também mais modalidades que não só futebol, temos o handball na primeira. Não sei se viram, acho que já foi ao Dragão Cais. Já. E pronto, estamos a tentar recuperar um pouco da identidade e trabalhar mais junto às escolas, já tem muito público jovem. Como é que é? Os miúdos começam a gostar do académico ou ainda precisam de subir mais uma divisão? É assim, eu tenho família que viveu em Viseu até há muito pouco tempo. Aliás, o meu afilhado, o próprio Spogui, vai quarta-feira para a Leiria para torcer pelo académico. E ele é portista. Mas ali é aquela cena do mais fraco, digo eu. Porque já vai havendo alguma ligação nas gerações mais novas ao clube, ou vocês sentem que a distância continua a ser, pronto, é giro ao clube da terra, mas nunca vai haver, ou já não vai mais haver esse bairrismo de este é o meu clube, como há em Guimarães, como há no Porto, e em Lisboa. Eu vê-se mais crianças a viver o clube e vê-se mesmo mais crianças com camisolas e tudo mais a ir aos jogos e a pedir cartazes com os nomes dos jogadores. Vê-se mais agora do que se via, e não é preciso passar muito longe, antes do Covid ou há 5, 6 anos atrás. Nota-se que as crianças estão a ganhar gosto pelo clube, muito porque, lá está, o clube até há 2 anos atrás e era gerido como era um clube de segunda liga, um clube profissional, mas que ainda tinha muita gestão amadora, como se fosse um clube quase do distrital. E honra-lhe seja feito ao senhor que entretanto até já faleceu, que era o ex-presidente, o António Albino, ele que foi o responsável por pegar no académico na última distrital e levá-lo à segunda liga, não teve, as pessoas nem sempre conseguem entender tudo da forma correta, não teve a capacidade de perceber que numa segunda liga exigia-se um tipo de gestão mais profissional, em que já não é só um clube de futebol que estamos a gerir, mas é preciso gerir a comunicação, é preciso gerir o marketing, é preciso gerir a ligação aos adeptos, e faltava muito isso para a ligação ao clube. Às vezes o académico jogava e muita gente se calhar até nem sabia. E isso agora, desde que o fundo de investimento alemão entrou no clube, e até mesmo um bocadinho antes, o académico começou a investir na comunicação e no marketing, que mudou, assim, é de água para o vinho. Mas isto e está a atrair muita gente. É muito interessante, porque ao mesmo tempo que estás a falar da maior ligação à rede social, à comunidade, sim, mas ao mesmo tempo deixou de ser um clube da terra. Agora é alemão. Paulo, para tu veres, o concelho tem 100 mil habitantes e o académico deve ter, neste momento, 800 sócios ativos. Ok, tudo bem. Mas a ligação, ou seja, estão a falar... faltou aqui fazer várias pontes nas escolas, junto da comunidade, e Viseu não é uma cidade muito grande, ou seja, é fácil chegar às pessoas de uma forma bastante estruturada. Mas e como é que vocês encaram agora essa internacional? Quer dizer, porque em último caso, o académico sobe à primeira liga e eles decidem mudar para Vila Franca. Quer dizer, é a licença que conta, não é? Pois, é assim, eu isso não sei muito bem. Como é que vocês olham para a Bessade? Não, eu sou completamente contra aquilo que se passa na Bessade. Obviamente, aquilo não é nada. Mas estarás assim tão longe de uma possível Bessade, ou Kevin? É assim, eu acho que não, e depois aqui o António também dirá da parte dele, mas eu acho que não, e porquê? Porque eu já há muitos anos que andava a defender, achava inacreditável como é que não havia investidores a vir ter com o Académico, e porquê? O Académico era um clube barato, entre aspas, para se investir, era um clube que não tinha, ou seja, tinha finanças fracas, era um clube que não era um clube rico, pelo contrário, era um dos clubes mais pobres da segunda liga, mas não tinha dívidas, e era um clube que tinha um potencial de crescimento, como se está a verificar agora, enorme. Estamos a falar de um clube, lá está, que era barato de comprar ou de investir, e estamos a falar de uma cidade de 100 mil habitantes, que não é uma cidade grande, mas também já não é uma cidade pequenina,
Estamos a falar de uma cidade interior, mas que é a única cidade do interior do país que cresce continuamente e continua a crescer ao longo dos tempos, ao contrário daquilo que se verifica no resto do país. E tem um potencial enorme para chamar adeptos. O próprio merchandising do clube de vender é uma cor fácil, isto pode parecer quase parvo, mas é uma cor fácil de se vender camisolas, casacos, fatos de treino, o que for. Ou seja, era um clube que na minha ótica eu achava impressionante como é que ainda não tinha vindo ninguém investir aqui, porque acho que é um clube, e está-se a ver agora, que tem um potencial de crescimento para aquilo que estava e para aquilo que é, enorme. E para mim era a pechincha do futebol português, e verificou-se o mesmo. E achas que esse crescimento ainda tem muito por onde evoluir a nível local? Sim. Como o António estava a dizer, vocês têm 800 adeptos. Perdão, 800 sócios. Um número que já está a crescer. Por exemplo, agora o clube já havia muita gente, por exemplo, imigrante, que não se fazia sócio porque não tinha como, tinha que vir a Portugal, não tinha hipótese. Neste momento o Académico tem um site onde podemos comprar bilhetes online, onde podemos tornar-nos sócios online, vão ter agora a loja online. Isto há 2, 3 anos era impensável para qualquer um de nós. E então nós vemos este investimento para já com bons olhos, porque primeiro o trabalho está a ser muito bem feito, na minha opinião, e para além disso, eu não estou a ver nenhuma motivação para os investidores fazerem aquilo que aconteceu ou com a Bessade ou com outro tipo de clubes, porque eu não estou a ver que negócio melhor é que eles arranjariam do que o Académico de Viseu, tendo em conta o potencial de crescimento que ainda existe, que é muito grande, porque aqui na nossa região, nem é só no distrito de Viseu, na região não há clubes na Primeira Liga. Tiveste o Tondela durante o Tondela vos ultrapassa e suba a Tondela, não é? Teve, não, mas isso não vai acontecer nunca na vida. Nunca na vida. Estou a sentir ali, olha o peito. Não, isso já não. Não. Relações com o Tondela também. Não, eu não percebi, desculpa, António. Eu tenho boas relações com o Tondela, não tenho razão de queixa. Acho que é um Pronto, eu já sou aquela falange de academistas que é o contrário. Pronto, eu sou aquela falange de academistas que não os pode ver. Mas eu posso eliminar qualquer beirão da taça, percebes? Estou à vontade. Já ano passado... Pois, exato. Não, é verdade, esqueci-me, até era para começar por aí, por agradecer-vos esse bom, agradecer porque senão isto ia ficar insuportável e então pronto, confesso que torci pelo Porto, tenho que ser honesto. Uma coisa, existe essa rivalidade ou é manufaturada como eu não gostar do Boa Vista? Há assintosidade entre Viseu e Tondela ao ponto de se criar uma rivalidade regional? Ou és tu que... O António está a dizer que não. Epá, eu acho que sim. Eu acho que sim. Esse tipo de rivalidades ou esse tipo de barulho é combustível para alimentar sim, é muito importante. Para alimentar deslocações, para alimentar conversas, para falar. Falem mal de mim, mas falem. Acham que é suficiente para gerar base? É uma rivalidade relativamente recente, porque e isto agora completamente imparcial, não é falar por ser rival. O Tondela até há 15 anos atrás era um clube que não tinha a dimensão que tem hoje, era um clube meramente de distrital mesmo, e nesse aspecto o crescimento deles é impressionante, e uma pessoa também tem que dar a mão à palmatória. E, portanto, é uma rivalidade recente, porque o grande clube do distrito era o Académico. O Académico, ora, a fase de queda do Académico coincide com o grande crescimento do Tondela, e depois lá está, os clubes encontram-se, tanto nas distritais, depois sobe um, a seguir sobe logo o outro para a segunda divisão, depois sobe um e depois sobe logo o outro para a segunda liga. Ou seja, essa rivalidade, por muito que não existisse, se calhar há 20 anos, foi uma rivalidade que se foi fortalecendo muito, porque eram os dois clubes da mesma zona que estavam sempre ali em pé de igualdade. Depois o Tondela aí sobe, e depois aí a coisa acabou por amolecer um bocadinho, não é? Pronto, nós tivemos 7 anos e tal sem nos jogarmos. Mas se dúvidas houverem... E o Tondela sempre jogava contra vocês, gritava, sois uma rotunda ou coisa do género? Não, isso somos nós a eles. Nós temos uns gritos para eles um bocado chatos. Mas se dúvidas houvesse de que a rivalidade continuou a existir e de que maneira... bastou ver agora quando eles vieram aqui ao Fontelo, principalmente no verão,
que para além do estádio ter os bilhetes disponíveis terem praticamente esgotados, só as multas que os dois clubes tiveram que pagar por causa de cânticos e confusões e tudo mais, acho que tira completamente as dúvidas a toda a gente. Eu, de qualquer maneira, não fiquei muito esclarecido aqui com esta questão. Portanto, porquê é que vocês acham, se é que acham, o Kevin aparentemente acha, não sei, o António não o ouvi, porquê é que vocês acham que um belo dia destes o presidente do clube, presumo que não seja a mesma pessoa que é o líder do fundo de investimento e o gajo que manda na SAD, diz que isto aqui afinal é nosso, olha, aqui veio perto de mim na feira, coitado de feirense, isso é o pão nosso de cada dia. Pronto, daí o desinvestimento, mas isto aqui é nosso e nós estamos contra. Foi o que aconteceu, por exemplo, em Belém. Em Belém, sim. Mas a SAD é nossa, isto é tudo nosso. E agora, porquê que essa simbiose vai funcionar? Reparem, porque vocês são, eu acredito, nós temos que olhar muito atentamente para isto, porque o mais provável é que mais dia menos dia nos aconteça a todos. Como é que está a funcionar? Nós temos uma série de jogadores que vieram, obviamente a intenção de quem investe não é que o Viseu crie grandes raízes na sua comunidade e cresça largamente e chegue, quer dizer, tudo isso, possível que chegue a campeão europeu, mas dá cá o meu, não é? Como é que isso está a funcionar? É assim, o Académico nos últimos anos tem sofrido alterações regulares, todas as épocas. Para terem uma ideia, há 3 anos, quando o Porto joga a meia-final da Taça com o Académico, só sobrevive um jogador, que é o Luizinho, neste plantel, ou seja... E no Porto 2, porque pelo menos do 11 titular que eu tenho aqui aberto ao lado, só 2 jogadores do Porto é que também lá estão, portanto as coisas vão mudando para todos. Costa... E o Vitinho. E o Uribe, perdão. Uribe. O Vitinho estava ao lado do Uribe, sim. E o Uribe. E o Diogo Costa jogou porque era o jogo da Taça, porque senão tinha jogado o Margem, provavelmente. E acho que marcou... Acho que foi o Zé Luís, foi o Zé Luís que marcou e depois o João Mário empatou. Sim, exatamente, Zé Luís. E nós hoje acho que o que é que nós somos? O Académico neste momento é um viveiro. Colocamos jogadores, vamos ver se eles crescem para depois ir para outros, para o oceano, não sei, para junto dos grandes. Agora o que vejo é sustentável para o Académico, para o crescimento do Académico. Mas o que é que a verdade é que o Portimonense está na Primeira Liga, não é? E o Casa Pia também é um exemplo também muito recente de, pronto, um clube que não tem, em termos de massa adepta, muitos adeptos, não tinha um estádio tinha um estádio humilde e neste momento está a fazer uma reforma e se calhar é um projeto para alguns anos, ou não sei, ou até pode... Mas é essa a ideia, é chegar à Primeira Liga e manter-se na Primeira Liga, ou pelo menos tentar equilibrar um bocadinho? Eu acredito muito, e acho que o Kevin também concorda com isto, eu acho que é uma plataforma para muitos, neste momento, uma porta de entrada, por exemplo, para jogadores de outros continentes virem, e depois ser uma porta para o Hoffenheim ou para a Alemanha, não sei, pode ser essa questão. Olha, então era a última pergunta que eu tinha para fazer antes de entrar nos jogos mesmo, que é onde é que vai jogar o Quisera para o ano e ele tem mesmo aquela idade ou nem por isso? Epá! Ele joga muito. Agora onde é que ele vai jogar nós não sabemos, mas há aqui uma coisa só para complementar também aquilo que o António disse e que tem toda a razão. Está-se a ver uma coisa no Académico, isso que não se via antigamente quando não havia investidores, que era o Académico, que vai, obviamente, e todos nós aqui sabemos, ninguém é inocente a esse ponto, vai ser usado como uma plataforma, tanto pelos investidores como até pelos próprios agentes. Mas há uma coisa que acontece e que não acontecia antes, que era jogadores a assinar contratos de 3, 4 anos, e bons jogadores, valores a sério. Estamos a falar, por exemplo, do guarda-redes, que é um fenómeno. Comprámos um central no Brasil claramente inflacionado,
e que assinou por vários anos, o André Clovis. Temos vários exemplos de jogadores a assinar por vários anos e a comprometerem-se com o clube por vários anos, coisa que, lá está, mais uma vez era impensável. Um jogador... Ou seja, há projeto. Com fundo, a comprometerem-se com fundo. Sim, mas quer dizer que há projeto. Há um projeto. Há um projeto a longo prazo e depois lá está. É do interesse do fundo que o Académico acaba também por chamar mais gente, porque é assim, mais camisolas vende, mais bilhetes vende, quanto mais gente estiver interessada no clube e engajada com as redes sociais, mais direitos televisivos conseguem, patrocínios, obviamente. Está tudo englobado. Então eu acredito que, eu não estou a ver, especialmente alemães, que é uma cultura que eu admiro muito pela forma como gerem as coisas, não acredito que eles estejam aqui só para 4 ou 5 anos e depois mas é para invadir? É que os alemães, se estão aqui mais uns aninhos, estamos todos fodidos. Eles entram pelo meio. Isso também não. Isso também Deus me livre. Não. Claro. E então onde é que vai jogar o que quiser? O Quiser neste momento vai tirar a carta de condução. Sim, exato. Com 27 anos? Foda-se, não estou a perceber. Não tem 20. Tem 20. No 00 diz que sim. Ele está a tirar a carta de condução, por isso, enquanto não tirar a carta de condução em Viseu, não estou a ver a emigrar. Por isso, acho que vai continuar. Exatamente, depois de tirar a carta de condução em Viseu. Só sabe andar para a esquerda, só sabe. Isso é. Eu tenho treinado assim. Agora, vocês estavam há pouco, ainda, quando estavam a fazer o rescaldo do jogo com o Guimarães, estavam a falar de o Porto não ter um lateral direito assumido. Opa, e vocês estejam atentos a este jogo. Eu acho que o lateral do Académico, o Rafael Bandeira, sim. Formação de Sporting e Juventus, acho que é um jogador com muito potencial. Se eles estiverem interessados em ser pago com 3 Santos e 2 Simões, tudo bem. Opa, mas olha que o Rafael Bandeira... Kevin, qual é o jogador que te faz lembrar o Rafael Bandeira? Para mim é eu não queria dizer um Zaidu, mas... A mim faz obrigado, já temos disso. Não. O Bandeira é um jogador, a falar a verdade, na verdade é assim, temos que ver que o Académico tem um plantel cheio de pérolas, digamos assim, que podem vir a ser grandes jogadores. Mas eu colocaria o Bandeira facilmente no top 2, top 3 dos que têm mais potencial para lá chegar. Ainda bem que ele no meu caso, eu colocaria o guarda-redes, o Grilo, que acho que é um fenómeno. O Bandeira e o Quisera. Uma rede de restaurantes, por acaso. Que é o Grilo. É capaz. Mas e o Quisera também. O Clovis, acho que é muito bom. Mas lá está, já tem 24 anos, ainda pode chegar a... Clovis é bom para o Académico de Viseu. O Clovis esteve bom. No Estoril. Mas o Clovis é exatamente o tipo de jogador que vai vingar, vai marcar 7, 8, até 10 golos por ano no Estoril, no Nacional, no Portimonense, por aí fora. Não sei. Não achas que é valor seguro para a Primeira Liga? Sem dúvida, sim, mas eu não sei se... Lá está, é um jogador... sim, claro, não é nenhum Jackson Martínez, nem nenhum Slimani, nem nenhum Jonas. Mas é daqueles gajos que vai ser continuamente olhado como este tipo vai-nos dar 7 ou 8 golos. E para uma equipa como o Viseu, por exemplo, chegando à Primeira Liga, é bastante bom. 7, 8, talvez eu diria até se calhar um bocadinho mais. Tem potencial para chegar aos 14, 15, numa grande época, numa Primeira Liga. Sim, mas é um jogador que tem muito potencial. E depois há outros valores, não são só eles. Temos... O Otto, exatamente, eu estava a esquecer completamente, o Otto, o francês, para mim, jogador também. Dos melhores jogadores que passou no Académico. 21 anos. Mas eu creio que nenhum deles, tirando o Bandeira por ser português, nenhum deles está em Viseu para acabar na Liga Portuguesa. Mas, Paulo, mas olha que o Jorge Costa podem não estar, mas acho que estão focados neste momento no claramente, porque estão a evoluir. Sem dúvida, estou a dizer que em termos de negócio vai ser muito complicado. Sim, mas o Jorge Costa no Report TV diz que este é talvez dos melhores plantéis com quem já trabalhou. Isto diz muito também do que se vive hoje. São 20 jogos que já o Académico não perde. Não perde. Eles estão focados. Nunca pensaram estar nesta posição. Vocês nunca pensaram estar nesta posição esta época, não é? Quando viram aquele princípio, não. Nós estávamos a ver a coisa... Sim, nós estamos a ver coisa mal parada, mas isto lá está. Aqui foi um erro do Académico de dar 6 jogos de avanço ou 5 no campeonato, porque começamos com um treinador
que termina a época anterior e notava-se claramente que já não dava para isto, que não estava a fazer um bom trabalho. O Académico insiste em mantê-lo e é o maior erro que comete. Não, sinceramente, acho que já estávamos em segundo lugar e acho que não nos tiravam de lá mais. E o Académico comete esse erro e pronto, só com a vinda do Jorge Costa, que estávamos em último, o que era também impensável no início da época, tendo em conta o investimento, não, 3 pontos, eram 3 empates e 3 derrotas, e era impensável no início da época, para o investimento que tinha sido feito, que era agora ir buscar os centrais de 3 milhões, e estarmos em último lugar da segunda liga, quer dizer, isto era impensável. E o Jorge Costa... Disseste 3 milhões? 3 milhões? 3 milhões. Sim. Foi assim qualquer coisa. Foi. Sim, está bem, splitting. Sim. Francês ou não, é o Arthur Chaves. Não, estava à espera desse tipo de alavancagem financeira de investimento do fundo. Pronto, ok. Sim, agora há 2-3 semanas acionámos a opção de compra do Clóvis, 1.250.000, se não estou em erro. É dinheiro, é dinheiro, é bastante dinheiro. É para o clube de segunda liga. O recorde de transferências da segunda liga até esse dia era do Feirense, 600.000 euros. O Académico meteu mais 2 milhões em cima. Esses ricos. Quando nós vimos isto e depois apanhamos-nos em último, isto é preocupante. Claro. Só que depois, quando veio o Jorge Costa, eu te confesso que também não estávamos à espera de repente aparecer quase o Barcelona da segunda liga, porque realmente é uma equipa que não perde, que ganha a maioria dos jogos e que joga bem, que joga mesmo bom futebol. Tem um 4-3-3 muito bom. Sim. Então, olhamos para o jogo. Como é que vai ser? Como é que o Porto vos vai ganhar? Ora bem, é assim, eu normalmente quem analisa estes jogos e quem gosta de futebol e vê um jogo de uma equipa, num grande, contra uma equipa da segunda liga, pensa logo, bom, isto é 5-0 para o grande, não há hipótese e tal, e coisa e não sei o quê. Não, mas aí deixa-me dizer que eu penso que é 5-0 ele vai jogar contra o Arsenal deste ano e diz, está certo. Pronto, mas é assim, eu não vejo o jogo dessa forma. Obviamente que o Porto é super favorito, isso nem sequer há aqui questão. Kevin, eu estou a brincar, mas não estou. O Porto vai ganhar, eu quero que o Porto ganhe. Como é que o Porto ganha? Claro. Agora, eu acho que o Porto vai ter, ao contrário daquilo que muita gente pensa, muitas dificuldades para ganhar ao Académico, como teve na Taça de Portugal há uns 3 anos, que veio até empate aqui no Fontelo, e depois vamos perder ao Dragão com decisões no mínimo questionáveis da equipa de arbitragem. Todos iguais, Silva, todos iguais. Não, é verdade. Todos iguais. Não, isto por acaso é mesmo. Não, todos iguais. O panorama de adepto é este. Nós ganhamos, mas os outros cabrões. Calimero do Viseu. Mas eu acho que vai ser um jogo difícil. É possível que o Académico surpreenda. Não acho que vai ser em Leiria que o Académico vai surpreender, honestamente. Acho que vai ser no Fontelo. Acho que o Porto vai ganhar em Leiria. Mas vai ser muito mais difícil do que aquilo que se calhar o adepto ocasional de futebol pensa. Muito mais difícil. Mas pela vossa organização, pela capacidade de gestão de jogo, por individualidades, o que é que se vai destacar aí? Como é que vocês vão impedir que nós ganhemos o jogo? Eu acho que é uma mistura dos três. Nós temos um plantel de muita qualidade, uma qualidade bastante acima da média para a segunda liga, individualidades também. Eu prevejo que o Grilo vai fazer um jogaço, como ele costuma fazer quando há este tipo de jogos assim, contra equipas que atacam mais. O Académico é um clube organizado que sofre sempre golo. Todos os jogos o Académico praticamente tem que sofrer um golo, mas eu acho que o Académico vai marcar um golo também. Portanto, eu acho que o Porto... Nós podemos jogar com o António Martínez à frente e aí a coisa... Claro. Olha, António, então mas diz-me uma coisa, se isto é um 4-3-3... para termos estas dificuldades todas que o Kevin estava aqui a antecipar, vocês têm que mudar bastante, têm que defender mais do que estão habituados, não? Não, ele vai acredito que vai jogar no 4-2-3-1. Acho que mais onde os extremos vão ter mais tarefas defensivas, vamos passar muito tempo sem bola, mas acho que nós temos... Também não é hábito. Mas as equipas são muito semelhantes em termos de processo de jogo. Tanto o Jorge Costa gosta de, por exemplo, transformar um lançamento num lançamento para a área, onde sobem os centrais, onde é um jogador
que é o jogador que veio de Leixões tem um nome difícil que eu agora também já... o Neduguiwara. Exatamente, ele faz lançamentos muito, muito tensos para a área. Sim. E pode ser por aí que também, numa bola dessas, onde os centrais também são fortes, um remate, como ontem fez o Benzema em Bilbao. Eu acho que vai ser um jogo onde o Porto é claramente favorito, mas nós acho que vai ser uma montra, vai ser a nossa Champions, ou seja, quarta-feira, 7h45, dois treinadores com... Eu acho que Champions de Leiria parece-me bem, sim. Eu acho que até o Pepe vai fazer as pazes com o Jorge Costa, que ele no Parense Porto dá 2 anos. O Jorge Costa pergunta. Aliás, o Jorge Costa tem espaços para fazer com metade das pessoas que vai encontrar, com o Pepe, o Sérgio. E fazer espaço com o Jorge era uma coisa que eu gosto de toda a gente. Eu gosto do Jorge Costa e do Sérgio Conceição, porque ambos gostam de estar sentados na geleira. Na geleira, sim. E acho que vai dar para ver boas fotos aí. Sim. Olha, mas o espírito é esse, ou seja, vocês, o clube, os adeptos, estão a encarar esta coisa de Taça da Liga como esta é a nossa oportunidade, porque normalmente os outros clubes, e eu acho que com o Porto é um bocadinho diferente, porque o Sérgio quer muito ganhar esta competição, não é assim tão relevante, não é? Não, para nós isto... É espetacular ter um título. É claro, mas neste momento é um prémio para o final do ano que o Académico teve, onde na Taça da Liga foi bastante competente, mas para nós... Mas não trocas pela subida. O jogo mais importante é com o Benfica. Para mim não vejo com outros olhos. Bom, eu aqui penso de forma um bocadinho diferente. Eu acho que seria, lá está, obviamente que isto é quase uma utopia, mas o Académico ganhar uma Taça da Liga, que não trocaria por uma subida de divisão, obviamente a subida de divisão, claro que é o grande, é o santo grau para toda a gente. Kevin, mas tu no sábado também viste, já não há frescura. Pois vi, é verdade. Mas é obviamente que se o Académico ganhasse uma Taça da Liga, imagina, era loucura. Em Viseu isso, eu acho que assim fechavam a cidade durante 2 dias, era loucura. Era loucura, honestamente. Mas é ponta cedo que vocês não vão poupar jogadores. Não, quer dizer, é assim, bom, eu não sou o treinador, mas eu não acredito que ele o faça. Até porque o Académico não poupou jogadores nos quartos de final, contra o Boa Vista. Não poupou, e aliás, e há aqui outra questão que também convém ser dita, que mostra a qualidade do Académico. O Académico joga com o Boa Vista, que é um clube de primeira liga, aqui no Fontelo, e falo pelo menos da percepção que eu tive, desde que se começou a ver mais ou menos o futebol que ambas as equipas estavam a praticar, nunca houve grandes dúvidas de quem é que ia ganhar o jogo, porque é verdade que o relevado estava num estado em que para o Boa Vista não era fácil, mas eu acho que nunca houve dúvidas, mesmo notava-se nos adeptos do Académico, não havia aquele receio que um clube com a dimensão do Boa Vista normalmente nos colocaria. Acho que nunca houve assim grande dúvida de que o Académico ia passar. Não é o Boa Vista. O Boa Vista é uma rotunda. Para vocês... o das rotundas. Para vocês é só uma rotunda, mas para nós é um adversário complicado. Malta, temos de fechar, Silva. Mas se vais ainda falar mais alguma coisa, força. Se tinhas coisas para dizer. Só perguntar como é que é. Depois para a taça é ainda pior, não é? É assim, e aqui acho que o António vai concordar comigo. Na Taça o Porto aqui vai apanhar um ambiente basicamente como apanhou há 3 anos. É o único dos 3 grandes aqui em Viseu que não tem a sorte de apanhar o estádio do Fontelo mais pintado da sua cor do que do clube da casa é o Porto. Porque a comunidade portista aqui em Viseu não é muito grande e então vai estar ótimo. Aí estaremos para equilibrar isso. Esperemos que sim. Com todo o gosto. Parece-me bem visto isso. Com todo o gosto. Estaremos em Viseu. Teremos todo o gosto em receber-vos. Sim, seguramente. E pronto, quarta-feira não nos veremos seguramente em Leiria. Se vocês forem, eu vou. Vou. Se quiserem aparecer no sábado, encontramos lá para a final. Tá bem, opa! Isso já são o Kevin se calhar aparece, mas por outros motivos. Isso já são outros 500.
Depois temos outro tipo de conversa. Já Olha, e última questão. Tanto investimento, tanto dinheiro, tanto jogador e plantar erva. Não. É uma vergonha. Interditado, mas só depois do jogo, que é espetacular. É o Vítor Bruno que arranca, meu. Estás a brincar? Não, sabes que em Viseu há muitas toupeiras. E pronto, que acabaste perfeito para rematar. Obrigado, malta. Exatamente. Obrigado, abraço, malta. Obrigado, Toninho. Muito obrigado, nós. Muito obrigado. Bom jogo. Bom jogo, adeus. Bom jogo.